Quero saudar a você nesta segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. Começamos mais uma semana em vitória. Por quê? Porque estamos adiante da palavra de Deus. E, portanto, quando estamos diante da palavra de Deus, estamos diante de Deus, esperando que Ele fale aos nossos corações, porque Ele tem prazer pelo seu Espírito de falar aos nossos corações. E nós vamos continuar a leitura como temos feito em Lucas, capítulo 9, e nós vamos caminhar entre o versículo 23 ao 27 e vamos ver aquilo que Deus tenha para compartilhar conosco neste dia. Estou muito feliz com a sua presença, graças a Deus por isso. Vamos lá. Capítulo 9 de Lucas e versículo 23 diz a palavra de Deus. E dizia a todos, isso era Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Queridos, neste texto, eu quero me prender, com certeza nós podíamos falar sobre cada um destes versículos, porque todos têm um ensinamento, têm algo importante para nós. Mas eu quero me lembrar de que nesta semana, agora seguinte, se você está assistindo isso no mesmo dia da gravação, ou pelo menos na mesma semana, nós vamos estar estudando sobre uma lição de escola dominical que trata sobre a autoidolatria. E eu encontrei este texto, uma vez que estou estudando agora sobre este assunto, muito próprio. E foi aí que eu conectei as realidades de que, como professor de escola dominical, como servos de Deus, como mães de família, a gente às vezes tem que usar a palavra, normalmente como professores, a gente se prepara para a classe, nós lemos uma lição, um comentário, nós assistimos a alguém, e é muito importante, é muito bom. Mas é na leitura diária, é encontrando na diversidade, na plenitude da palavra de Deus, que nós vamos nos enraizando, né? Quando a gente encontra, então, aquela leitura ou aquela classe, o Senhor já deixa estas ferramentas, essas raízes fortes em nós, e na hora certa nós saberemos como usar. Pois bem, neste texto, o primeiro versículo coloca Jesus para nós, se alguém quiser vir após mim. Ou seja, Jesus propõe de que algumas pessoas queiram ser seus seguidores. Ele se propõe a dizer que alguns de nós querem ser chamados seus discípulos. Que num futuro, como aconteceu, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, alguns seriam chamados cristãos porque havia semelhança, eles eram semelhantes em palavras, em atitudes e na fé e na doutrina de Cristo Jesus. Ora, nós até hoje queremos nos entender seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Penso que esse seria o verdadeiro cristianismo e o maior elogio para alguém que é crente. No entanto, quando nós olhamos para as Escrituras, muitas vezes nós vemos com uma ótica favorável àquilo que nós mesmos pensamos. Mas hoje uma palavra me veio ao coração. Não há desculpas. Por quê? Porque Jesus, quando disse, se alguém quiser seguir a si mesmo, ele não começou com a última palavra dizendo, siga-me, ou seja, me imite, ou pense como eu penso, faça como eu faço, porque eu vejo que hoje na nossa cultura muitos falam de Jesus e explicam um Jesus diferente daquilo que eu vejo na Bíblia Sagrada. Colocam Jesus e dizem estão seguindo a Jesus por aquilo que parece que eles, com a sua ótica teológica, enxergam a este Jesus. Mas este versículo me ajuda a cair de todas estas colocações, que a minha também pode estar distorcida, não vou dizer que não,
Mas me ajuda, e é esta beleza da palavra de Deus, é que nós encontramos nela a verdade. Jesus, depois de dizer, você quer seguir, se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo. Acabou a desculpa. Então, a primeira coisa que alguém que queira servir a Jesus, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, não é falar como ele, lutar pelas mesmas causas dele, não. Ele disse, a primeira coisa que tem que estar é negar-se a si mesmo. E o que significa isso? É dizer, a minha vida não tem valor algum adiante do que é seguir a Cristo. Paulo disse estas palavras, em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra a carreira. Então significa que nós não seremos os primeiros na história do cristianismo, na história do verdadeiro evangelho, de dizer esta palavra e viver essas verdades, a qual Jesus claramente deixa para nós neste dia. Se alguém quer vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Hoje, na nossa sociedade, nós não somos ensinados de maneira alguma a negar a nós mesmos. Há uma voz por todos os lados que diz, bola para frente com os teus planos, vai dar certo. O importante é pensar em você, pensa na tua felicidade. A verdade é o que é bom para você. Tudo isso, digo eu agora baseado nesta escritura, é um engano. Porque Jesus diz que alguém quer seguir a minha primeira coisa, negue-se a si mesmo, ou seja, você vai para o fim da fila. Alguém está diante da sua vida. Segunda palavra, pior do que a primeira. Tome cada um a sua cruz. Hoje, até como crentes, a gente não consegue aceitar uma vida de carregar cruz. Nós queremos vida de bênção, vida de perfeição, vida de prosperidade, vida de que todos os olhos sejam olhos lindos para nós, de que todas as palavras sejam maravilhosas para nós. Cruz fala de peso, cruz fala de dor, cruz fala de vergonha. Cruz fala de um problema, algo que não se pode desfazer dele, de um preço altíssimo. Jesus carregou a cruz que foi a maior de todas, aquela que em verdade só ele podia carregar. Mas antes mesmo de carregar a cruz, nesse texto ele diz para nós, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega você e põe lá para trás da fila. Tome cada um a sua cruz e, por fim, siga-me. Ainda como eu digo, muitos na cultura de hoje estão dizendo-se seguir a Jesus. Mas o pensamento, como eu digo, que veio ao meu coração neste dia, não há desculpas. Se nós colocarmos este versículo em prática, palavras de Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ele segue dizendo, porque qualquer que quiser salvar a sua vida. Quem não quer salvar a sua vida? Quem não quer salvar a sua vida é o que nós queremos, salvar em todos os sentidos, com certeza a maior delas não podemos fazê-la, porque a salvação só vem de Deus. Mas, ou seja, dar certo, chegar ao fim, ser fiel até o fim, isso é salvar-se, porque Jesus pagou o preço e nos garantiu, nos deu o caminho, nos pôs na entrada deste caminho, mas nós temos que percorrer o caminho estreito e chegar em fidelidade até o fim. Graças a Deus pelo Espírito que está conosco, o Espírito Santo de Deus. Mas aí Jesus coloca, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, e todos nós queremos, ele diz, perdê-la-á. Ou seja, o processo da salvação é um processo de perda das nossas vidas. Isso para mim está sendo duro tanto quanto para você. Porque eu, como ser humana que vivo no ano 2023, também estou cercada pelas mesmas mensagens. E não pense que porque eu ensino a palavra de Deus, eu estou ilesa. Tenho um poder sobrenatural contra a mensagem da sociedade? Não tenho. O poder sobrenatural que eu tenho é voltar a esta escritura como você e eu está fazendo. Por isso eu tenho que glorificar ao nome de Jesus por este momento, porque Deus te deu esta vitória, esta coragem de abrir neste canal, de querer escutar palavra de Deus. Não são muitos, você pode ver. No entanto, a palavra de Deus diz, quer salvar? Quem quer salvar vai perder. Então eu tenho que estar consciente como crente, que eu não vou estar só ganhando na vida, não. O meu ganho maior, aleluia, foi como Paulo, irmãos, chegar ao fim. Ele disse, acabei, aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora já vejo. Ou seja, ele conseguiu chegar à salvação.
até o fim da sua carreira. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida. E é isso que, como seguidores de Cristo, nós somos chamados. Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou sendo nós ainda pecadores. Ele nos recebeu sendo na nossa injustiça, na nossa impiedade. Mas Jesus agora coloca o dedo na ferida e diz: se alguém perder a sua vida por amor de mim, se alguém se colocar lá atrás da fila por amor de mim, se alguém não pensar só nos bens terrestres por amor de mim, se alguém não tentar ganhar o mundo, que é o que ele vai falar no próximo versículo, que agora é colocado em versículo, ele diz: por amor de mim, a salvará. Ou seja, a sua vida vai estar segura em Cristo, porque você a perdeu para este mundo, mas por amor de Jesus. Paulo disse a mesma coisa: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na fé do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termino Jesus, ele fala mais, mas eu vou terminar aqui. Por que aproveita o homem? Granjear todo mundo, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, buscar enricar de qualquer maneira, assistir os vídeos de toda sorte de prosperidade, aceitar toda sorte de profecia ou profetada, chorar e se agoniar pelas riquezas e pelas vitórias e pela perfeição de vida e pelas bênçãos. De que adianta o homem granjear, lutar por tudo isso e perder a sua alma, como diz num texto sinótico aqui neste de Lucas, dizer perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo. Porque quando nós assumimos a verdade de Deus, nós não somos prejudicados. É verdade que nós nos sentimos renunciando a alguma coisa, é verdade. A vida do evangelho é chamado de renúncia. É por isso que eu digo, essa mensagem de hoje eu chamaria não há desculpas. A verdade do evangelho é uma verdade de renúncias. Glória a Jesus. E aqui neste texto está claríssimo. Então nós prejudicamos a nós mesmos quando vivemos algo que não é realístico. Que vivemos, em verdade, pode ser há quem lute por este mundo, há quem estude muito, quem batalhe muito, quem aprenda de negócios e tente e use risco suficiente, tenha sorte suficiente, caminhe, enfim, tente o suficiente, tudo bem. A princípio não há problema nisso. Mas Jesus começa essa conversa com quem quer ser seu seguidor, seu discípulo. E ele termina perguntando: por que adianta? Quando você se dar a isso como sua vida, você vai estar se prejudicando. Agora, quando você não faz isso, quando você nega-se a si mesmo, quando você se humilha diante do Senhor e vive uma vida também de serviço, de graça, de amor, pelo Evangelho e por Jesus, então você não vai estar se prejudicando, pelo contrário. Você está preparando o seu tesouro, mas não é nesta terra, é num lugar onde ele mesmo disse: a traça não corrói, o ladrão não rouba, não mina, não há problema. Mas muitos de nós queremos a nossa riqueza aqui. Que Deus nos guarde. Não só estou falando da riqueza, estou falando de muitas outras mensagens que a sociedade nos tem bombardeado, mas hoje, pela graça de Deus, nós nos encontramos num lugar onde não há desculpa. E a pergunta fica: será que eu e você queremos nos encontrar como seguidores de Cristo? Em nome de Jesus. Amém.